E foi. Olá, pessoal, boa tarde. Olá! Olá, pessoal! Estamos iniciando o nosso mini curso de gravação e edição de vídeos educacionais. É um evento que está sendo promovido pelas subcomissões de formação docente do Campus Itaqui e do Campus Bagé. E também, pessoal, nós contamos com algumas parcerias, como do Gama, que é o grupo de pesquisa sobre aprendizagens, metodologias e avaliação, o mestrado acadêmico em ensino do Campus Bagé. Também contamos com as nossas sempre parceria, que está sempre conosco, o NAEP, que é o Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, e o Núcleo de Desenvolvimento Educacional do Campus Itaqui. Hoje, pessoal, nós pensamos de ofertar esse mini curso, por quê? Porque é uma oportunidade de nós trocarmos ideias com o professor Dr. Cristiano Galafassi, que é o nosso super parceiro e que geralmente ele está por trás dos bastidores quando nós fazemos alguns eventos da Subcomissão de Formação Docente do Campus Itaqui. E hoje ele aceitou o desafio de trocar algumas ideias nesse nosso mini curso de como que ele desenvolve essas técnicas, algumas gambiarras do Cris, que auxiliam as nossas produções de vídeos educacionais, que darão suporte para desenvolvermos algumas aulas interativas, dinâmicas, usando qual programa? O OBS Studio. Então, pessoal, olha só, nós iremos um pouquinho assim, ó, desde a instalação, algumas diquinhas, e aos poucos vocês vão se adaptando a essa nova ferramenta que poderão dar subsídios às produções, às edições que vocês forem fazer nos vídeos educacionais de vocês. Eu sou a Liliane Bonorino, sou a coordenadora da Subcomissão da Formação Docente do Campus Itaqui, e juntamente com a Valesca Irala, que é a coordenadora da Subcomissão de Formação Docente do Campus Bagé, nós iremos fazer essas mediações. E aí, Valesca, o que mais que nós temos a compartilhar com o pessoal? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Liliane, Cristiano, todos os nossos colegas, alunos e pessoas que, nesta tarde de segunda-feira, resolveram trocar, né, esse momento de aprendizagem, né, para todos nós, com uma pessoa que é especialista na área, né? O professor Cristiano é doutor em informática na educação. E só para a gente não se alongar e passar direto a palavra para ele, só lembrando que a gente vai disponibilizar no chat daqui a pouquinho a lista de presença, que ela é bem flex, né? Ela é a lista de presença, ela é o formulário de avaliação da ação e também, quando vocês terminam de preencher, em segundos vocês já recebem o atestado de participação de 2 horas nessa atividade. Então, vocês cuidem para preencher tanto o e-mail quanto o nome bem certinho, porque senão o e-mail retorna para a gente e vocês não recebem o atestado automático de participação. Justamente por isso a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho, né? Porque vocês precisam também, nesse mesmo formulário, fazer já a avaliação da ação. Então, quanto mais próximo do final ou ao término da ação vocês preencherem, melhor. Uma boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos na nossa atividade. Agradeço ao professor Cristiano por ter aceito o nosso convite de participar e de oferecer esse mini curso para todos nós. Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Isso mesmo. E aí, Cris, como é que a gente faz a instalação e a configuração inicial? Então, vamos partir para esta parte, então. Deixa eu compartilhar minha tela e fazer uma pequena mudança no nosso layout aqui. Bem do básico, né, pessoal? Para a gente compreender como é que faz do zero. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo a minha tela, não está aparecendo direitinho. Vamos fazer uma adaptação aqui. Fazer um pequeno ajuste, porque ela ficou um pouco grande. Que vocês vejam todos os detalhes do que eu estou fazendo aqui também. Inicialmente, a gente precisa fazer a instalação do OBS. Tá? O OBS Studio
vocês vão ver que ele tem o link disponibilizado na apresentação, que foi colocada no link, no chat do YouTube, que vocês podem ver aqui. Pronto, agora sim, agora estamos ok. Vocês podem ver aqui no link exclamação apresentação, vocês têm acesso a ela, vocês podem ver ela ali, e basicamente o OBS Studio vocês conseguem pelo link obsproject.com. Nele aqui vocês têm a opção de realizar o download para o Windows, Mac ou Linux, tá? No nosso caso, nós vamos fazer com o Windows, tá? Eu já baixei ele, eu vou simplesmente executar ele para a gente ver como é que ele funciona, tá? Ele pede uma autorização, a gente vai simplesmente dizer que sim, ok, vamos autorizar e vamos iniciar o processo de instalação dele. O processo de instalação é bem simples, é basicamente clicar no botão Next novamente e depois do botão Install, que ele vai realizar a instalação. Só tem um detalhe que é importante vocês observarem, que é o caminho onde ele está fazendo a instalação. No meu caso, eu tenho ele em Program Files, ou arquivos de programas, OBS Studio. Tá? Não é muito importante se o OBS não apresentar nenhum tipo de problema. Caso aconteça alguma coisa, que a gente vai abordar ao final desta conversa, é importante a gente saber aonde ele tá instalado, tá? Mas, em geral, ele vai instalar por padrão em arquivos de programas. Ele instala extremamente rápido, tá? Ele não vai demorar muito. Como vocês podem ver, ele já está praticamente no fim. E, ao final, ele vai pedir que a gente, se a gente quer executar ele ou não, e para a gente fazer uma pequena configuração inicial nele. Então, aqui tem a opção de iniciar o OBS, eu vou dizer que sim. Essa é a versão 27.0.1, é a versão mais nova dele, tá? E aqui, ao abrirmos o OBS, ele tem um assistente de configuração. Esse assistente de configuração, ele serve para fazer uma configuração inicial básica e rápida, tá? O OBS, ele é uma ferramenta que não é exclusiva para a gente realizar a gravação de vídeos. Ele também permite que a gente apresente lives, exatamente como essa. Inclusive, a gente está utilizando o OBS para fazer a transmissão deste evento de um computador para o YouTube. E vocês estão assistindo a live no próprio YouTube. Como neste caso aqui, o objetivo do OBS dessa instalação, e no caso deste mini curso, o objetivo é para gravação e não para transmissão, e eu vou selecionar a opção do meio, que ele diz, otimizar somente para gravação, eu não farei transmissão. Neste momento, a gente dá um avançar, ele vai sugerir algumas configurações recomendadas, como tamanho de tela, que é a tela atual, ele vai buscar isso aqui sozinho, a gente vai simplesmente dar um outro avançar e um aplicar configurações. Fazendo isso, o OBS ele está instalado, pelo menos em teoria. A gente pode ver que, se eu maximizar minha tela aqui, vocês podem ver que tem algumas barrinhas se mexendo, tem algumas coisinhas a mais aqui do lado. O que é isso aqui tudo? Tá? Primeira coisa, se vocês forem ver aqui, pode estar um pouquinho pequeno, se vocês estiverem utilizando o telefone celular, a primeira barrinha que ele aparece aqui em cima é o áudio do desktop. Ou seja, ele está capturando o áudio que está acontecendo no computador de vocês, dentro do computador de vocês. Ou seja, se vocês estiverem em um Meet, por exemplo, em uma reunião, o som que alguém fizer vai ser o som que aparece aqui. Então, como nós temos, nós estamos com o Google Meet aberto para realizar essa live, qualquer som que vier emitindo, seja da colega Liliane, da colega Valesca, qualquer som que elas fizerem vai aparecer aqui, tá? Eu posso configurar isso aqui conforme eu queira para evitar que ele tenha
algum estouro de áudio, por exemplo, quando a gente está ouvindo alguma coisa e parece que o áudio chegou no limite e começa a dar um ruído estranho, a gente pode reduzir isso aqui para evitar esse tipo de ocorrência. E essa barrinha de baixo, que ela se mexe muito parecida com a minha fala, essa barrinha é a configuração de microfone. Ou seja, essa barrinha, sempre que a gente emitir áudio, ou no caso, emitir um som através de um microfone, ele vai captar e ele vai mostrar a oscilação aqui. Em geral, também a gente pode diminuir a intensidade do volume que ela capta, ou na verdade que ela vai interpretar, de forma que a gente não tem um estouro de áudio e tal. Tá? Então, isso aqui são os detalhes padrões que aparecem no OBS. Feito a instalação, a gente ainda tem mais alguns detalhes de configuração que é importante que a gente faça antes da gente começar a pensar em gravar ou preparar ambiente ou qualquer coisa assim. Nas configurações, vocês têm uma opção entre todas as opções que tem aqui. Conforme eu comentei, o OBS também serve para fazer a transmissão para uma live, então também tem a opção de transmitir, mas a gente vai estar preocupado com a saída. Tá? Na saída do OBS, a gente vai marcar a opção no formato de gravação. Ele, por padrão, vai estar marcado como MKV. MKV é um tipo de arquivo de vídeo. Tá? Como a gente quer um arquivo de vídeo padrão, o geral é o MP4. Então, nós vamos substituir o MKV pelo MP4. Feito isso, a gente vai dar um aplicar e um OK. Neste momento, a gente, então, está pronto para iniciar a gravação e para iniciar aquilo que a gente quer. Desde que, primeiro, a gente faça a configuração do nosso ambiente. Tá? A configuração do ambiente, ela tem tanto uma configuração do ambiente virtual quanto do ambiente físico, ou seja, do ambiente em que nós estamos inseridos. Como vocês podem ver, eu tenho um fundo padrão, a Liliane também está aparecendo na live de vocês, também está com fundo padrão. O objetivo foi esse, exclusivamente porque a gente vai estar mais visível aqui, de não ter nada que tire o foco de quem está apresentando. Se o objetivo é aparecer a câmera de vocês, é importante que vocês tenham um ambiente focado em vocês. Tá? Então, detalhes de fundo que vão atrair muito a atenção de vocês pode ser um detalhe que não seja legal. Mas isso vai variar também da formalidade, da necessidade do tipo de vídeo que vocês estão gravando. Um vídeo extremamente formal vai exigir que vocês tenham, de repente, até um chroma key, assim como uma aula a gente pode muito bem gravar com fundo padrão, um fundo de um escritório, de uma sala, sem problema nenhum. Tá? Aqui no OBS, então, a gente tem essa tela do meio, nós temos a borda cinza e o fundo preto. Este fundo preto é o que será gravado. Aqui vai ser efetivamente a nossa gravação. No momento, a nossa gravação ela está completamente escura, não tem nada, a gente não está capturando nada de lugar nenhum. Então, antes da gente começar a pensar em fazer a captura de algo, a gente vai primeiro ajustar detalhes do áudio. A primeira coisa, se vocês não vão transmitir um vídeo, se não vão mostrar um vídeo, vocês não têm nada, nenhum som que vai ser importante para o pessoal observar, que vai sair do computador de vocês, como por exemplo, se vocês forem reproduzir um vídeo, vocês terão um som que vai sair do computador de vocês. Então, vocês precisam deixar o áudio do desktop ativo. Do contrário, vocês podem simplesmente retirar o áudio do desktop. Depois tem a questão do microfone. Como vocês podem ver, dependendo de como eu falo, da intensidade que eu falo, essa barrinha ela chega muito perto do vermelho. Inclusive, tem uma marquinha nela, que ela está à frente da barrinha que se move. Essa barrinha é um pico de áudio que teve. É importante que esse pico nunca chegue na parte vermelha,
Do contrário, a gente teria um estouro de áudio, ficaria um áudio muito alto, muito difícil de quem estiver ouvindo entender ou de apreciar adequadamente o áudio. Então, é sempre bom a gente reduzir um pouco a intensidade, de modo que a gente não tenha um pico que cause um ruído muito forte, que de repente assuste quem estiver assistindo. Feito essa primeira configuração no nosso mixer de áudio, a gente pode então partir para a parte que interessa a gente, que é a captura, tanto da nossa câmera, se for do nosso interesse, quanto captura da nossa tela. O OBS, nessa primeira opção aqui, onde tem uma partezinha chamada fontes, que é esta parte ao lado do mixer de áudio aqui, onde vocês têm alguns desenhos, como o desenho de uma imagem, de um monitor, de um globo e de uma câmera. Aqui é o local onde a gente vai determinar quais são as nossas fontes de captura de imagem ou áudio. Se eu clicar no botãozinho de mais, eu vou ter uma série de possibilidades. Apresentação de imagens, captura de entrada de áudio. No nosso caso, a gente já possui, mas a gente pode incluir mais uma captura de áudio. Captura de janelas. A captura de janela, ela funciona similar à captura de janela do Google Meet, assim como o Meet costuma capturar a janela do... A gente pode, por exemplo, se a gente estiver apresentando uma apresentação do PowerPoint, a gente pode mostrar só ela. Se a gente for apresentar uma tabela, a gente pode apresentar só ela. Ou a gente pode apresentar a tela inteira. Aqui no OBS também a gente tem a opção de capturar uma janela ou de capturar a tela. Por exemplo, na opção de captura de janela, ele vai pedir que eu coloque um nome. Eu posso colocar um nome para determinar qual é que é a janela que eu tenho interesse em capturar. Dado que eu vou ter uma lista de elementos que eu estou capturando imagem e som, eu posso querer saber exatamente do que eu estou pegando, da onde estou pegando, e caso eu queira remover uma, eu saiba exatamente quem que eu estou removendo. Então eu posso dar um nome aqui em cima e simplesmente substituir captura de janela por alguma coisa. Quando eu dou um OK, eu posso escolher qual janela. E aqui vocês podem ver que existe uma janela do Google Meet, existe uma janela de transmissão ao vivo do YouTube, existe uma janela de uma conexão remota que eu estou fazendo, e de algumas outras coisas aqui, tá? Eu não vou fazer captura de janela, eu vou fazer uma captura de tela, que vocês vejam exatamente o que vai aparecer aqui. No caso, voltando aqui, se eu fizer o mesmo processamento, voltando, remover. Se eu clicar no botãozinho de mais e selecionar a opção de captura de tela, eu de novo posso dar um nome para isso, tá? Por exemplo, minha tela. E eu posso escolher qual monitor eu quero capturar a tela. No caso, eu estou utilizando dois monitores. O monitor 1 é um monitor auxiliar, que vocês devem estar me vendo olhar em diagonal superior, em função de que eu tenho ali o Meet e algumas outras coisas. E existe o meu monitor 2, que é o meu monitor principal, que é o monitor do meu notebook. Quando eu seleciono o monitor 2, vocês vão ver que a imagem parece uma imagem de túnel, uma imagem tunelada, onde eu estou vendo o OBS, que eu estou vendo o OBS, que dentro dele tem o OBS, que dentro dele tem o OBS, até que a gente não consiga mais enxergar, tá? Isso é completamente normal, tá? E a gente já vai ver o porquê. Só tem um outro detalhe, tá? Eu posso querer capturar o cursor do mouse ou não. Isso depende exclusivamente do que eu quero fazer. Se eu quero, por exemplo, fazer uma apresentação e eu não preciso apontar nada nela, eu não preciso capturar o cursor do mouse. Do contrário, se eu vou ter que mexer em uma tabela, em uma planilha, ou se eu vou simplesmente mostrar algum software, alguma coisa, eu preciso deixar a captura do cursor para que quem for assistir, quem for ver o vídeo, possa ver o que eu estou fazendo. Então, eu vou dar um OK. E neste momento nós temos agora alguns detalhes importantes aqui, tá?
Vocês podem ver que a minha borda, ela tem uma bordinha amarela por cima agora. Estão vendo que tem um detalhezinho amarelo do lado, embaixo também tem uma faixa amarela. Isso significa que o OBS está capturando tudo que tiver dentro deste quadrado. O que tem dentro deste quadrado é a tela do próprio OBS. Se a gente clicar numa parte da tela, a gente vai ter este contorno vermelho. Ou se a gente clicar aqui no Minha Tela, a gente vai ter esse contorno vermelho. Se eu colocar meu mouse no contorno vermelho lá de fora, qualquer um deles, eu posso redimensionar. Vocês estão vendo que eu estou redimensionando a tela, né? Lembrem que lá no início eu comentei que nós tínhamos a borda, essa borda cinza, e nós tínhamos o fundo preto, que era onde os nossos elementos, o que a gente queria capturar, vai estar sendo mostrado. Neste local aqui, eu tenho a captura da minha tela. Eu tenho exatamente a minha tela aqui dentro. A minha tela, que inclui o OBS, que dentro do OBS eu estou capturando ele mesmo. Eu vou tirar um pouquinho o OBS para o lado aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar para o lado. E vocês vão ver que dentro do próprio OBS vai aparecer o lado da minha tela, onde eu estou selecionando alguma coisa aqui do lado, que não tem nada aqui, mas eu estou mexendo o mouse. Ele está aparecendo também na tela do meu OBS, porque o OBS está capturando a tela inteira. Tá? Neste caso aqui, eu poderia ter uma apresentação aqui do lado, até vou colocar um arquivo aqui do lado para vocês verem. Vocês estão vendo que tem um arquivo. Eu estou mexendo na minha tela, eu não estou mexendo no OBS. O OBS está aqui no canto dele, eu estou mexendo na minha tela. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, capturar apenas um pedaço dela, digamos que eu queira deixar o OBS aqui no canto, mas eu não quero que ele apareça na minha tela. Eu posso simplesmente vir aqui na minha borda lateral e aí, segurando a tecla Alt, eu posso fazer um recorte. Estão vendo que a bordinha mudou de vermelha para verde e que, em vez de eu estar diminuindo, eu estou recortando ele, estou tirando um pedaço do próprio OBS. E agora, eu estou mostrando apenas uma parte da minha tela. Eu posso, inclusive, mostrar apenas a parte que me interessa. Ou seja, se eu mover a minha apresentação para fora da área onde eu estou capturando, não vai aparecer mais no OBS. E lembrem que eu falei que o que tiver nesta parte preta é exatamente o que vai ser gravado. Ou seja, se não estiver aparecendo algo aqui, isso não será gravado no vídeo. Tá? É exclusivamente o que tiver no vídeo. Certo? Eu posso também, no caso, deixa eu voltar ao tamanho original. Vamos voltar para a tela inicial do OBS. Vamos voltar para a tela inicial. Aqui nós temos, então, de novo a nossa tela inicial do OBS. E nós podemos também, no OBS, fazer uma captura, por exemplo, de uma câmera, de uma entrada de vídeo, aonde eu posso, por exemplo, querer que a minha imagem também apareça no vídeo. Então, se a gente for ver na lista de fontes que a gente tem, lá na partezinha de fontes, no botãozinho de mais, a gente tem a opção, de novo, captura de entrada de áudio, de janela, de jogo, de saída de áudio, de tela, de cena. Aqui, captura de vídeo. Dispositivo de captura de vídeo. Este dispositivo de captura de vídeo é qualquer câmera que vocês tenham. Tá? Se eu, por exemplo, selecionar a opção do dispositivo de captura de vídeo, e eu der aqui, por exemplo, vou chamar de webcam. Fazendo isso,
eu posso escolher qual webcam eu quero. No caso, eu tenho uma webcam integrada, que vem a webcam que vem junto com o Note, e eu tenho uma câmera virtual do OBS. Tá? A câmera virtual, ela não é relevante agora, a gente pode colocar um vídeo no lugar dela, mas não é importante. O importante é a nossa câmera integrada. Se vocês tiverem uma câmera que seja USB, por exemplo, eu tenho uma câmera externa para fazer a captura de vídeo, porque ela com certeza vai ser muito melhor. Vocês podem selecionar a opção aqui de qual câmera vocês querem. Tá? No momento eu vou dar um OK. E agora vocês têm duas imagens aqui, né? Vocês têm a minha tela e vocês têm uma câmera por cima da minha tela. Certo? Eu vou tirar um pouquinho a minha tela. Aqui nela eu vou clicar nesse símbolo de um olho, que ele vai esconder. Isso aqui é para a gente ocultar ou mostrar. Assim como tem lá no Moodle e mais uma série de outros sites, a gente tem a opção de ocultar alguma informação, eu posso tanto ocultar quanto mostrar. Tá? Então agora aqui eu tenho a câmera, eu vou ter que me posicionar em algum momento. A câmera pode ficar um pouco para o lado, um pouco para o outro e tal. E conforme a gente queira fazer isso, seja posicionando para cima ou para baixo, eu posso também fazer um recorte nela. Assim como eu comentei que a gente pode recortar a tela, a gente pode recortar também a webcam. E aí eu posso pegar a parte que interessa da webcam. E não só isso, eu posso também aumentar ou diminuir conforme eu queira. Bom, vocês podem achar interessante gravar um vídeo de uma apresentação, de uma aula, seja mostrando um fundo com PowerPoint, mostrando um fundo com uma planilha, com um documento, com PDF, seja lá com o que vocês quiserem. E vocês podem ter a câmera de vocês do lado, é uma possibilidade. Ou vocês podem simplesmente não querer ter a câmera do lado, e aí vocês simplesmente não coloquem ela. Tá? Vai depender do que vocês acharem melhor. Eu vou mostrar, por exemplo, como que funcionaria a captura de janela. Tá? Para vocês verem a diferença da captura de tela e captura de janela. Eu vou ocultar minha webcam também. Vou abrir um PowerPoint de modelo que eu fiz aqui, que é basicamente um exemplo para a gente gravar um vídeo depois. Tá? Ele não tem formatação nenhuma, não tem detalhe nenhum. Tá? Ele é basicamente 4 slides aqui, só para dizer que a gente tem alguma coisa. Vou deixar ele aberto aqui na minha tela e vou lá para o OBS. Aqui no OBS, eu vou selecionar a opção lá nas minhas fontes, de novo, lá no mais, captura de janela. Tá? E aqui eu vou colocar a apresentação. E eu vou selecionar aqui, como eu abri essa apresentação no PowerPoint, vai aparecer aqui, powerpoint.exe, e o nome do meu arquivo. Meu arquivo se chama Gravação e Edição de Vídeos Educacionais. Vou dar um OK. Neste momento, o OBS está capturando apenas a apresentação. Ele não está mais capturando a minha tela, porque a minha tela ela está mostrando o OBS. Inclusive, se vocês forem ver um detalhe aqui embaixo, além da borda cinza que tem dos dois lados, na parte de baixo nós temos um detalhezinho aqui em preto. Isso aqui é o resto da tela do vídeo que não está sendo usada e que vai aparecer uma tarja preta no vídeo. Porque a gente está capturando apenas a tela do PowerPoint e não mais a barra de tarefas onde a gente tem os nossos programas abertos aqui embaixo. Essa barrinha não está mais aparecendo junto. Por isso que agora ele está assim. Tá? Então a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou iniciar a apresentação do PowerPoint. E, espera que eu estou apresentando em outra janela. Vamos cancelar a apresentação. Deixa eu só ajustar a minha apresentação. Monitor primário. O OBS, ele continua mostrando a tela do PowerPoint. Ele não está mostrando a janela de apresentação. Se eu quiser que ele me mostre a janela de apresentação,
eu preciso selecionar a opção que mostre isso, tá? Aqui a gente não consegue fazer isso porque ele vai estar... eu vou ter que fazer isso com uma outra tela, porque eu tenho a tela por cima do próprio OBS, e aí ele não vai gravar a apresentação. Deixa eu iniciar a minha apresentação numa outra tela. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer isso aqui com uma tela única, tá? Agora estou iniciando a apresentação em um segundo monitor. Tá. Agora sim ele tá capturando a apresentação. O que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se ele vai trocar para nós. Não. Então, deixa eu remover captura de janela. Vamos iniciar a apresentação. E agora vamos capturar uma tela. E esta sim vai ser a tela 2. Tá? Agora, conforme eu mudar a minha apresentação, isso a gente está falando de um segundo monitor, ele vai mudar os slides. Então, aqui sim, eu posso aumentar o tamanho. Vocês viram que ele mostrou um quadradinho azul aqui do lado. Esse quadradinho nada mais é do que a minha webcam, que ela está oculta. Se eu colocar o mouse em cima dela, aparece a webcam oculta. E eu posso trazer ela para frente. Tá? Assim como imagens que a gente vai ter no Word ou no próprio PowerPoint, elas têm a ordem que uma fica sobreposta para a outra, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. Eu vou, por exemplo, mover para o topo e vou habilitar a minha webcam. Agora eu tenho a apresentação e a minha webcam aparecendo junto. Como vocês podem ver, em alguns casos a webcam ela fica por cima de algumas imagens que possam aparecer. Tá? Isso a gente só vai conseguir arrumar na própria apresentação. A apresentação ela tem que ter um layout específico para que comporte um espaço aonde vai aparecer a câmera de vocês. Independentemente se vai ser no canto superior direito ou inferior direito, ou seja, onde vocês preferirem, vocês vão ter que achar um espaço no PowerPoint, caso vocês forem usar o PowerPoint, para que vocês controlem isso. Tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Tá? Esse é um pequeno detalhe que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está falando de captura de telas e do OBS. Vou remover a captura de tela. Tá? Mas uma vez que a gente tem a tela sendo capturada, por exemplo, aqui com um monitor só. Tá? Nós temos um monitor somente e qualquer coisa que eu projetar dentro desse quadradinho amarelo que aparece aqui em volta da minha janela, vocês podem ver vagamente que há um quadradinho amarelo. Quem estiver dando um zoom, talvez consiga ver. Qualquer coisa que vocês colocarem ali, vocês vão ter dentro deste espaço. Tá? E é a partir disso que a gente vai, então, dar início na nossa gravação de vídeos. Só antes disso, tem um detalhe muito importante, tá? Eu não vou entrar em assuntos muito específicos de, por exemplo, a possibilidade de eu, por exemplo, ter de práticas em detalhes de boas práticas sobre a gravação de vídeos. Alguns detalhes são importantes, como, por exemplo, a iluminação. É importante que eu esteja em um local iluminado, preferencialmente que eu tenha uma iluminação frontal, evitar uma iluminação que venha de cima, porque vai criar uma sombra muito forte, então eu tenho que ter alguma forma de compensar isso. A iluminação também não pode ser muito clara, do contrário, vocês vão ter uma iluminação ruim. Então, por exemplo, se eu fizesse isso, vocês podem ver que meu rosto fica muito branco, pelo menos na webcam vocês podem ver isso. Então, aqui vocês têm uma visão que é um pouco menos forte. Isso eu estou falando dentro do próprio OBS, tá? A câmera que aparece para vocês, ela não sofre tanta influência em função
que eu estou gravando com o telefone celular. Melhor, eu estou transmitindo a imagem do telefone celular. E isso não vem tanto, tá? Mas senão vocês vão ter esse tipo de problema. E aí, respondendo então a pergunta do José Ribeiro, sim, José, a gente vai ter incompatibilidade nas câmeras. Tanto que a câmera que vocês estão vendo no vídeo da live do lado esquerdo, onde aparece a minha câmera, a câmera da Liliane, é uma câmera que está sendo capturada do meu telefone celular e não da minha webcam, dado que a webcam ela só pode, no caso do nosso sistema operacional, ele só permite que um dispositivo, um software por vez, utilize ele. Então, se eu estou utilizando no meu Google Meet, por exemplo, eu não consigo mostrar ela no OBS. Ele não vai dar erro, ele simplesmente vai ficar a imagem oculta, ela vai ficar transparente, ela não vai mostrar nada. E assim que eu, por exemplo, eu finalizasse o Meet ou que eu fechasse a câmera no Meet, ele iria então utilizar a câmera no OBS. Por isso que neste caso, se a gente for fazer, se precisar, a gente tem que utilizar duas câmeras em separado. No caso se por exemplo, vocês querem, digamos que a gente está em um contexto de aula no Google Meet, por exemplo, e eu quero gravar, eu tenho que gravar, por exemplo, a tela do Google Meet e não criar um ambiente onde eu estou gravando em detalhes, por exemplo, como a gente está fazendo aqui. Tá? Vocês têm que basicamente selecionar a tela do Meet e ele vai gravar a tela do Meet. Certo? Outro detalhe importante é a questão do áudio. Tá? A gente tem um problema grande, pelo menos aqui, em relação a sons externos. Então, quanto melhor o microfone que vocês tiverem, melhor vai ser a qualidade do áudio. Menos ruídos externos vão ser capturados. Este controle que a gente tem no mix de áudio aqui no microfone e no som auxiliar, ele auxilia que a gente tenha menos problemas relacionados à captura de sons. Esse ruído ele é muito, muito menor. Porém, se vocês estiverem utilizando, por exemplo, o microfone do notebook de vocês, isso vai causar um certo transtorno. Assim. Quando vocês forem escutar novamente o áudio, vocês vão perceber que tem muito som externo que antes vocês não perceberam, porque vocês estão falando, vocês estão com fone de ouvido, e isso faz com que vocês não percebam o som externo. Por exemplo, agora tem um latido de cachorro no fundo, vocês devem estar ouvindo isso na live também, dado que eu estou utilizando o microfone de telefone celular, um microfone de dispositivo móvel. O ideal, claro, seria o microfone com abafador de ruído, tem uma série de detalhes que a gente pode levar em conta, tá? Não é que precisaria, poderia, em função de qualidade de áudio e vídeo, tá? Assim como uma câmera externa, ela vai ter uma qualidade muito superior à câmera de um telefone celular ou da webcam, mas nada impede que vocês igual utilizem para gravar o vídeo, tá? Não há empecilho nenhum. Ok? Tá, antes da gente começar a gravar, eu estou vendo se tem mais alguma mensagem no chat. Liliane, de repente, tem algum comentário também? Qual o atalho para recortar que surgiu ali? Uma questão. Tá. O atalho para a gente fazer o recorte, por exemplo, deixa eu ocultar aqui e usar só a câmera. Aqui. A minha câmera inteira, ela pega esta área toda. Tá? Vocês podem ver que eu estou pegando as bordas aqui do ladinho também. Tal. Se eu quero recortar uma imagem que eu estou mostrando, eu vou simplesmente segurar a tecla Alt antes de clicar em alguma coisa, e aí eu vou puxar para o lado que eu queira a borda, e vocês vão ver que ela, de vermelho, ela vai passar para verde. Quando acontece isso, eu estou fazendo um recorte. A minha câmera continua sendo o todo, porém o que vai ser mostrado na tela agora é uma imagem, uma parte reduzida dela, aonde eu vou pegar exatamente o que eu preciso.
Ou seja, eu não preciso estar centralizado, né, para que a imagem fique direito. Inclusive, se vocês forem ver aqui, eu estou um pouco mais para a direita, pelo menos a direita do vídeo aqui. Eu vou ter que recortar bem mais do lado esquerdo do que do lado direito. Vou fazer um pequeno recorte em cima, embaixo não precisaria, e eu tenho o recorte da câmera feito. Tá? Então, assim que a gente faz o recorte. E quando eu quero recortar duas partes de uma mesma imagem, aí sim eu preciso capturar a tela duas vezes. Por exemplo, vou botar isso aqui para o cantinho. Na minha tela principal, digamos que eu queira mostrar apenas o mixer de volume. Então, no caso aqui, se eu segurar o Alt e clicar no cantinho onde tem esses quadradinhos na imagem, eu consigo clicar nele e arrastar ele. Tá? É ali que eu consigo puxar ele, Bruna. No canto em que tu queres fazer o recorte. Seja no canto superior direito, por exemplo, ou na margem direita, desde que sempre tomem cuidado para pegar um quadradinho. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui no quadradinho e eu vou recortar para mostrar apenas o mixer de áudio aqui. Então, estou recortando, recortando, recortando. E aqui eu estou pegando apenas um mixer de áudio. Então, depois que eu solto o Alt, eu posso fazer a mesma coisa e arrastar ele agora. E quando eu arrasto, ele vai aumentar sempre proporcionalmente. E agora eu consigo aumentar o tamanho dele conforme eu queira. Agora, com o tamanho um pouco maior, eu posso melhorar um pouquinho o recorte para pegar exatamente o que eu quero e tal. Certo? E aqui, então, eu tenho a opção de fazer o recorte de uma tela. Caso eu queira, por exemplo, recortar mais uma parte da minha tela, eu quero recortar aqueles botões para colocar junto. Bom, então, se eu quero recortar esses botões que aparecem do lado direito, aqui na parte inferior direita, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento para fazer o recorte. Eu vou ter que incluir uma nova tela, vou ter que ir ali no botãozinho de mais. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, captura de tela ou de janela. Tá? No meu caso aqui, eu quero uma captura de tela. Onde a captura de tela, eu vou selecionar também a tela do OBS. No caso, eu quero o monitor 2. Onde vocês estão vendo os monitores disponíveis. Eu quero o monitor 2. Certo? E agora eu posso simplesmente fazer o recorte que eu queira. Simplesmente de novo, segurando o Alt, vindo no cantinho e puxando a tela para o lado. Conforme eu desejo fazer o recorte. Aonde eu achar melhor para fazer ele, tá? E a partir daí eu tenho o recorte de uma mesma tela feito sobre duas óticas, tá? Tanto sobre o Sound Mixer ou sobre a tela inteira, tá? O OBS, ele permite que a gente faça diversos detalhes, né? A gente pode fazer tanto uma apresentação bem complexa, um layout bem complexo, quanto um layout mais simples. Isso vai depender de como eu queira, tá? Isso aqui é caso eu queira fazer algum recorte muito específico, tá? Eu posso simplesmente não querer fazer esse tipo de recorte, querer apenas a apresentação. E aí, a gente consegue fazer o controle que a gente precisa, tá? Então, antes da gente partir para a parte da apresentação, alguém tem alguma questão, Liliane, de repente? Outra questão, né? Então, dá para conectar o celular por USB e usar como câmera? Essa gambiarrazinha, assim, dá para... Que eu saiba, não. Não? Não, que eu saiba, não. E outra coisa, Cris, que a pergunta é, como é que tu fez esse layout da nossa apresentação ali? Em qual programa que tu fez? Eu fiz
Ah, tá. O layout Então, ali que assim, ficou no o YouTube. layout que vocês estão vendo no YouTube, ele foi feito basicamente no PowerPoint, onde a gente tem uma imagem de fundo, e essa imagem eu poderia utilizar qualquer editor gráfico, tá? Eu utilizei o PowerPoint porque eu não utilizo nenhum editor de imagem, assim, eu não tenho o hábito de mexer com imagem, então eu basicamente abri um PowerPoint, botei as imagens, os logos que precisariam, deixei o espaço pronto, e no próprio OBS eu fiz então a configuração do posicionamento. Por exemplo, vocês estão vendo basicamente um Google Meet, e nesse Google Meet vocês têm as diferentes câmeras, eu estou capturando algumas câmeras, tá? Apenas isso. Então a gente faz isso por algum editor, gera uma imagem, e aqui no botãozinho de mais, a gente então adiciona uma imagem. No nosso caso aqui, a gente pode adicionar, assim como a gente pode adicionar tela, a gente pode adicionar também imagens. E, por exemplo, Cris, a gente pode usar o Canva para fazer essa arte assim também? Pode, é qualquer imagem. Em No nosso formato caso, PNG, JPEG, qualquer um deles. PNG, JPEG. No nosso caso aqui, como a gente está transmitindo uma tela de 1920 por 1600, se não estou enganado, desde que ela tenha a resolução específica, a gente consegue colocar como fundo. Que a gente está basicamente colocando uma imagem no fundo. A gente pode selecionar a opção aqui de imagem. E no caso da imagem, a gente vai escolher o caminho da imagem. Escolhendo o caminho da imagem, a gente pode pegar qualquer imagem. E essa imagem pode ter sido feita em qualquer lugar. Seja no PowerPoint, seja no Canva, seja no Corel, seja uma imagem editada no Photoshop. A gente consegue fazer tranquilamente onde a gente queira. Tá? E aí é simplesmente selecionar. PNG, BMP, JPEG, qualquer coisa a gente consegue. Vi que o pessoal está comentando que existe, por exemplo, DroidCam e outras ferramentas também. Sim, é a ideia, né? Vocês podem utilizar qualquer outra câmera, desde que vocês consigam, né, capturar a imagem. Vocês conseguem fazer esse tipo de controle, tá? Um outro detalhe também, que o Alisson perguntou se poderia disponibilizar a apresentação em PDF. Sim, eu posso baixar ela depois e colocar ela disponível para você no PDF. Só que daí eu vou ter que fazer depois da apresentação. Vai ficar o link no vídeo da live. Tá? Vai ficar o link com o próprio PDF. A gente consegue deixar lá. Tá? Vamos então para a parte da gravação? Isso, aí depois o Cris disponibiliza o PDF que nós encaminhamos por e-mail a todos os inscritos, o PDF da apresentação. Isso, pode ser também. Isso. Tá? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Para poder ver. Tá, agora sim. Então, vamos lá. Vamos capturar a minha tela. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Bom, deixa eu só fechar o OBS aqui, vou abrir ele de novo. Vamos iniciar, se ele vai abrir do zero, se ele vai apresentar para nós aqui. OBS Studio. Tá, não, ele puxou o que a gente já tinha aqui. Então, nós vamos deixar a webcam ali do ladinho. Nós vamos selecionar a nossa imagem. Nós vamos remover a nossa imagem. Nós vamos, então, fazer uma captura da nossa tela. Tá? Eu posso tanto fazer captura da tela inteira, ou somente da apresentação. Eu vou fazer a captura da tela inteira, aonde a gente vai estar vendo a tela do nosso OBS. Tá? Nós estamos aqui, monitor 2, na verdade, eu quero.
O monitor 1 é o que eu estou vendo lá num outro OBS. Então, nós vamos aqui, monitor 2. Ok, nós estamos, então, vendo todo o monitor 2. Eu vou, então, colocar a minha webcam na frente. Então, nós vamos aqui na ordem e vamos trazer ela para frente, para cima, para o topo. E, então, eu vou iniciar a gravação. Quando eu iniciar a gravação, o OBS vai começar a gravar um vídeo mostrando o que ele está vendo naquela telinha que estava preta, que agora tem o OBS por cima. Então, quando eu iniciar a gravação aqui, agora ele está gravando esta tela aqui. Eu vou abrir o PowerPoint. Eu tenho, então, que trocar o monitor, porque eu quero apresentar no monitor 1. Então, nós vamos apresentar aqui no monitor 1, primário. Vou abrir a apresentação. Eu vou começar a falar o que eu quero, todos os detalhes da apresentação em si, do vídeo, o vídeo sobre isso, sou eu, a nossa agenda. Nós vamos falar sobre isso. O link para o download é esse. E obrigado. Terminou a apresentação, nós vamos voltar para o OBS e nós vamos agora interromper a nossa gravação. Quando a gente interromper a gravação, o OBS vai ter gerado um vídeo para nós. E esse vídeo, ele nada mais é do que o que a gente estava mostrando nesta tela do OBS. E esta tela do OBS, ela mostrava a câmera por cima da nossa apresentação. Como vocês viram, ele não estava mostrando a minha câmera durante a apresentação, né? A gente configurou aqui no OBS, mas ele não estava mostrando. Então, lá na opção de arquivos, nós temos a opção de mostrar gravações. Lá em cima, arquivo, mostrar gravações. Quando eu seleciono a opção de mostrar gravações, eu sou automaticamente levado para a pasta de vídeos do computador. Eu posso mudar a opção para uma outra tela, tá? Eu posso mudar isso aqui para alguma outra pasta que eu queira, mas por padrão ele aparece aqui. Se eu for abrir o vídeo agora, vocês vão ver que o vídeo começa... Tá sem áudio. Tá, eu ia dizer, para mim tá aparecendo o som baixinho, provavelmente não tá aparecendo o som ali ou tá muito baixo, tá? Aqui, basicamente, vocês estão vendo o vídeo que eu gravei, né? Tá ali a apresentação, tá sendo gravado. Agora vocês podem ver que no vídeo aparece a minha câmera e no fundo aparece a apresentação. Quando a gente gravou, não aparecia a minha câmera, aparecia somente a apresentação. Lembram? Exatamente pela forma com que ele faz a captura. Ele estava capturando a tela inicial, que era a apresentação, e ele posicionou a câmera para nós ali. Então, aqui tem todo o vídeo, né? Vocês podem... Tá? Vamos aqui para o final. Aqui no final, então, a gente terminou a apresentação e voltamos para o OBS para finalizar a gravação. Neste momento que a gente volta para finalizar a gravação, vocês podem ver que a minha câmera continua aparecendo ali. Tá? Para evitar esse tipo de problema, ou a gente vai trabalhar com 2 monitores, ou a gente vai ter que fazer um recorte nesse vídeo. Tá? Então, até inclusive vocês podem ver que a minha câmera está por cima, está cobrindo a parte onde aparecem os botões. Isso é normal, tá? Isso é porque a gente está capturando a tela inteira, né? Então, agora a gente tem um vídeo. O vídeo, por padrão, ele tem um nome com a data e a hora, tá? Então, eu vou colocar aqui nosso vídeo. Tá? E agora a gente precisa, então, editar esse vídeo, né?
Então, Clisman, em seguida eu mostro para vocês como é que eu fiz o recorte do nosso OBS, tá? Eu compartilho a tela com vocês para vocês verem como é que foi feito esses detalhes, para vocês verem como é que eu recortei, quanto eu recortei, da onde veio, tá? Isso, foi adicionada a tela 2 vezes, no nosso caso foi adicionada a tela 3 vezes, e uma para minha câmera, uma para a câmera da Liliane e uma para a câmera que está apresentando, tá? Então, deixa eu abrir aqui o editor de vídeo. O Windows possui um Video Editor, tá? Ele gera automaticamente, ele tem uma função automática para a gente fazer a edição. Vocês não precisam baixar nada quem utiliza o Windows. Tá? Quem já utiliza Mac, eu acredito que já tem alguma coisa, e Linux eu não tenho certeza. Tá? Mas no caso aqui, eu vou abrir, se eu simplesmente apertar a tecla Windows e digitar editor ou vídeo editor, vocês vão ver que tem a opção aqui de vocês selecionarem o vídeo editor. O vídeo editor, ele basicamente funciona como uma edição de vídeo. Vocês vão ver que lá na apresentação, as imagens que vocês têm lá, não aparece nada em My Video Projects, aqui, ele está em branco. Porém, no vídeo que eu tenho aqui, como eu já fiz um recorte para gerar a apresentação, tem o vídeo que eu tinha antes. Para mim fazer o recorte de um vídeo, eu vou selecionar New Video Project. Este New Video Project ele vai iniciar um novo projeto de gravação de vídeo, ou de edição de vídeo. Nele nós temos um nome, então eu vou chamar aqui de nosso vídeo. Usei esse nome? Acho que não. Tá? E aí aqui eu posso adicionar as opções de quais vídeos eu quero. Antes disso, pessoal, deixa eu só mandar aqui um comando no chat. O pessoal tá perguntando sobre a apresentação. Então, deixa eu botar aqui uma exclamação apresentação, para vocês acompanharem agora. Tá? Valesca, a gente já mandou o link da lista. Queres que eu mande? Pode mandar. Tá? Daqui a pouquinho deve aparecer o link, então, tanto do Beautiful AI, que é onde eu gerei a apresentação, e da lista deve aparecer em seguida também. Se não, depois, isso. Então, estaria a lista de presença também. Tá? Então, voltando aqui, nós temos a opção de adicionar um novo item de uma biblioteca, que seria um vídeo gravado, tá? Qualquer coisa que vocês tenham, áudio, vídeo, seja um vídeo de vocês, seja um vídeo de alguém. Vamos adicionar aqui, então, a opção de um novo vídeo. E eu quero deste PC, tá? Aqui vai ter algumas opções, um vídeo da web, um vídeo de uma coleção ou um vídeo deste PC. Eu vou selecionar deste PC e eu vou selecionar aqui o nosso vídeo. Tá? Aqui eu tenho outros vídeos que eu gravei antes para vocês verem. Eu vou selecionar este nosso vídeo. E vou dar um abrir. Feito isso, nós temos itens na nossa biblioteca. Agora a gente precisa editá-los. Para editar eles, a gente vai arrastar ele para o storyboard. E aqui no storyboard é onde a gente vai fazer a união e os recortes dos nossos vídeos. Tá? A partir do momento em que a gente está fazendo o nosso vídeo aqui, que a gente colocou o vídeo aqui, ele aparece para o nosso lado. Tá? Agora aqui, eu posso, então, iniciar a reprodução do vídeo, que eu quero ver até onde ele foi e quando que eu devo efetivamente parar ele, né? Então, vocês verem que eu estou reproduzindo o vídeo até chegar no momento em que eu vou dar início à apresentação. Tá? Então, eu estou mudando o monitor
neste momento lá em cima. Vocês podem ver que eu estou acessando as opções de monitores, configurar e vou iniciar a apresentação. Neste momento aqui chega um ponto. Bom, eu quero fazer um recorte aqui. Eu quero remover tudo que tinha antes daqui. Tá? Seja a posição de detalhe que vocês querem, vocês podem ver pelo tempo do vídeo, né? E existe a opção, então, de vocês fazerem um split. O split nada mais é do que a separação do vídeo. Vocês vão separar esse vídeo em dois. Um antes e um depois. Tá? O vídeo 1, vocês vão ver aqui em cima, vocês têm clipe 1. O clipe 1, vocês têm 23 segundos, enquanto que o clipe 2, vocês têm 50 segundos. Tá? O clipe 1 é a primeira parte, o clipe 2 é a segunda. Tá? Lembrando, este editor, ele é um editor de vídeos do Windows, tá? Não é o OBS. O OBS ele é apenas para a captura do vídeo, ou a transmissão dele para o YouTube, por exemplo. Diferentemente do editor que a gente está fazendo agora a edição. Existem outras ferramentas, por exemplo, eu costumava usar o Camtasia, que ele basicamente é uma ferramenta proprietária, ferramenta paga para fazer gravação e edição de vídeos, mas ela é uma ferramenta de estúdio. E a gente não queria trazer isso em função de que não seja interessante a gente gastar dinheiro com isso. A gente pode utilizar um editor e a gente não vai fazer nada assim tão complexo. Tá? É o próprio editor do Windows que a gente consegue fazer isso aqui. Ele já vem com o Windows instalado, tá? Quem tem o Windows 10. Tá? Então agora aqui eu vou reproduzir o vídeo de novo. Eu vou continuar olhando meu vídeo, vendo se eu tenho alguma coisa que eu precise tirar, que eu precise incluir. Aqui é o momento da gente fazer a edição. Se por um acaso eu estiver gravando uma apresentação, agora que a gente está nessa questão de pandemia, talvez a gente esteja saindo, talvez não sei bem, mas enfim, a gente teve muitos eventos online. Inclusive, eu participei do evento da CSBC, em que a gente tinha que enviar um vídeo com a apresentação. Lá o nosso congresso, o Bracis, ele é um evento internacional, então eles exigem que a gente utilize o inglês. O inglês não é a nossa língua nativa e eventualmente a gente fala algo errado. Neste caso, a gente precisa utilizar de um recurso em que a gente pode simplesmente cortar a parte do vídeo que não ficou boa. Então, por exemplo, eu estou apresentando o meu slide da agenda, a agenda não ficou boa, eu vou simplesmente voltar um slide anterior, vou iniciar a troca de slide e vou começar a falar novamente. E aqui no meu editor, eu vou remover aquela parte que ficou ruim. Ou seja, quando eu for trocar de slide, eu vou remover a parte em que eu fiz a troca e que comecei a falar errado, e eu vou simplesmente juntar um vídeo com o outro a partir da onde eu falei corretamente. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer aqui, caso seja preciso. Vocês não precisam gravar um vídeo de uma apresentação do início ao fim e ela tem que ficar perfeita. Tá? Se vocês estiverem gravando com formato não tão formal, por exemplo, é uma aula para os nossos alunos, no mesmo formato que a gente faria pelo Meet, então, ok, eu não preciso ter um detalhe de que eu não posso errar absolutamente nada, eu não posso errar uma palavra, eu não posso... Enfim, tá? Então aqui a gente consegue fazer esse tipo de recorte caso precise, tá? Então aqui eu vou continuar reproduzindo o vídeo. Tá? O nosso vídeo está andando, estou mostrando os slides, estou falando, explicando. Terminou. Eu posso esperar o restante ou eu posso simplesmente interromper aqui, tá? Eu vou optar por interromper o vídeo aqui. Então, eu vou fazer um split novamente. Vocês veem que ele está marcando ali 43 segundos, 43,20 segundos, e ele tem um total de 1 minuto e 13. Então, eu vou dar um split, e ele vai criar 2 clipes. O primeiro clipe que vocês podem ver aqui no canto superior direito é que ele tem 19 segundos, quase 20 segundos, e o outro tem o restante dos 30 segundos, que é o tempo que a gente ficou conversando sobre o OBS.
Então, neste caso aqui, eu vou dar um OK, vou dar um done, um concluído, e ele vai gerar, então, mais uma parte do vídeo. Lembrando que a gente removeu primeiro 23 segundos do início e nós removemos 30 e poucos segundos do fim. Então, aqui eu posso marcar quem eu quero. No caso, eu quero marcar a última parte e também eu posso marcar a primeira parte, que são as partes do meu vídeo que eu quero remover. Selecionando eles, eu posso vir na opção, tem um símbolo de um remove aqui, de um delete. Vou remover. Vou lá para o meu primeiro parte do meu vídeo, que tem 23 segundos. Vou selecionar ela e vou fazer a mesma coisa lá no delete, em que a gente vai remover a segunda parte. Tá? Vamos... deixa eu ver. Vamos remover essa parte aqui. E agora, vocês podem ver que ele já mudou o que ele estava mostrando antes, né? Que antes estava mostrando a tela do OBS, que era a primeira parte. Agora ele está mostrando para nós a parte da onde começou a nossa apresentação. Nisso, então, eu vou selecionar a opção aqui em cima, que é de finalizar o vídeo. Tá? Aqui no Finish Video, eu vou, então, gerar o meu vídeo. Eu vou produzir o vídeo. Ou seja, a produção do vídeo, ela basicamente é a criação de um novo vídeo, no formato que a gente quer, que vai ter agora somente este recorte. A gente não está mexendo naquela gravação que a gente fez. Aquela gravação, ela continua lá, que é a gravação referente ao nosso OBS e tudo. Aqui é simplesmente o recorte que a gente fez. Eu vou, então, clicar aqui em exportar e ele vai, então, pedir aonde que a gente quer. Eu vou chamar de nosso vídeo editado e ele está, então, exportando o vídeo. Este processo, ele costuma demorar um pouco, tá? É normal que ele leve alguns minutos, algumas horas, talvez. E, neste momento, até ele abriu para nós o vídeo, né? O vídeo já tá editado, ele está aqui. Eu posso, então, simplesmente abrir a minha pasta de vídeos, que foi aonde eu salvei, e está aqui o nosso vídeo editado, que é exatamente, então, o vídeo que a gente gerou, é o vídeo que vocês vão enviar para os alunos de vocês, vão botar no YouTube, vão fazer o vídeo do YouTube, qualquer coisa do gênero. Tá? Entenderam, pessoal, a ideia? E qual a dica, Cristiano, assim, para inserir legendas no vídeo? Qual a dica que tu daria? Então, para a gente inserir legenda em um vídeo, a gente tem... não é muito simples, tá? Primeiro que a gente precisa transcrever a legenda. Existem alguns editores na verdade, alguns processadores de fala, processadores de linguagem natural para português, que eles permitem que a gente faça esse tipo de coisa. Tá? Assim, eu não recomendo. Se vocês tiverem a possibilidade de mandar para o YouTube, o próprio YouTube gera isso aí. Tá? Se for um vídeo. Tá? Ele gera para vocês a própria legenda. Se não há possibilidade de enviar para o YouTube, vocês podem transcrever, gerar um arquivo de texto, e no arquivo de texto ele tem um formato específico, onde basicamente ele quer que vocês tenham uma tag ou uma partezinha do arquivo dizendo a hora, minuto, segundo, e o texto que tem que ser apresentado naquele momento. Tá? Não é muito fácil de fazer isso aí. Eu não sei se é uma ferramenta específica para esse tipo de coisa, tá? Não sei, mas talvez tenha alguma ferramenta online. Eu acredito que o mais fácil é vocês, então, gerarem a legenda e fazerem a inserção,
Ou então vocês vão ter que, de repente, colocar pro YouTube. A Valesca parece que tem um que ela conhece, né? O Nicola está comentando no chat também. Tá sem áudio a tua voz. A minha voz? Agora deu uma cortada. Ah, tá. É o Screencast-O-Matic, é esse que eu coloquei o link ali. Ah, show. E por falar em áudio, né? Eu não sei o que foi que estão se incomodando com a minha voz, tá berrando, assim, eu não sei, que meu tom de voz já é alto, mas não sei o que houve, que estão dizendo que tá muito desproporcional o teu tom. De repente o meu microfone não tá muito alto. E aí, em função de que o meu microfone tá baixo, de repente parece que o teu tá alto, mas eu acho que é em função disso. Alguma outra dúvida, pessoal? Em relação ao que a gente falou aqui, algum detalhe? Eliane, você chegou a ver alguma Outra coisa? dúvida que tinha surgido, né? Que quando você faz uma gravação já fica salvo automaticamente pelo OBS? Sim, o OBS ele grava automaticamente enquanto vocês iniciarem a gravação, ele está automaticamente gravando e ele coloca diretamente na pasta de vídeos. Ou se vocês forem no próprio OBS, lá em arquivo, e vocês selecionarem a opção de mostrar gravações, ele vai estar salvo diretamente lá naquela pasta. Vou só achar que é onde que está. Que era a pasta que a gente estava antes. No caso, por padrão, ele traz a configuração padrão de vídeos do Windows, que é aquela pasta junto com os documentos. Tá? Onde tem documentos, músicas, vídeos, downloads, e ali aparece aonde estão os demais vídeos. E ele grava na hora, tá, pessoal? Só para deixar claro para o pessoal, né, que também perguntaram, né, se a edição é também no OBS. Não, a edição ela é feita no Video Editor. O Video Editor, no caso do Windows, eu estou falando, né? Vocês têm a opção do Video Editor. E aqui vocês conseguem editar ele por aqui. A questão que o José levanta agora, eu ainda estou em dúvida sobre ter o Google Meet no celular e o Meet no computador e no OBS. Tá, eu vou mostrar para vocês o que aparece para mim aqui, como é que a gente montou essa live, para vocês verem como é que a gente fez isso. Primeiramente, eu tenho um Google Meet aberto aqui. Eu vou trazer ele para a nossa tela, para vocês verem. Tá? No Google Meet, espera aí, não pegou aqui, vou trazer só o Meet, mas vamos trazer tudo junto. Eu tenho um Google Meet e nesse Google Meet eu tenho tanto o meu Note quanto o meu telefone celular selecionado nele, tá? Então eu vou... Aqui nós temos então um Google Meet. Esse Google Meet tem... nós estamos então em 5 pessoas, na verdade são 4 pessoas. A Fábio que está fazendo a live lá, ela está transmitindo a live para o YouTube através do notebook dela. E eu estou então compartilhando a minha tela com os demais. Vocês vão ver que ele aparece na imagem de túnel também, mas isso é em função de que eu estou mostrando a mesma tela. Tá? Então aqui eu tenho basicamente a tela do Meet. A câmera que vocês veem na imagem do Meet, ela é a câmera do meu telefone celular, porque o OBS está usando a minha câmera, e em função disso eu não consigo utilizar ela para o Meet, senão eu poderia simplesmente utilizá-la aqui. Tá? E o que eu estou transmitindo, que nós estamos transmitindo para vocês, basicamente é o Meet. Deixa eu abrir aqui o
a tela do Meet que a gente está transmitindo para vocês. Essa é a tela que vocês estão vendo. Tá? Vocês estão vendo exatamente esta tela aqui, que está aqui no meio, que é basicamente um recorte. Eu tenho 3 recortes da mesma janela, um recorte para capturar a minha câmera, um recorte para capturar a câmera da Liliane e um recorte para capturar a minha apresentação. Lembrando que isso aqui, esses 3 recortes, são todos eles do Google Meet. Nós temos, então, um texto, e esse texto, então, tem os nossos nomes, e nós temos também uma imagem aqui. Essa imagem é a imagem de fundo, que vocês pediram, como é que a gente faz esse tipo de fundo? Vocês colocam uma imagem, qualquer imagem. Né? No caso, eu fiz no PowerPoint e transformei ela em uma imagem. Simples, exatamente isso. E as trocas de apresentação, a gente faz utilizando as cenas, que é um outro recurso que o OBS tem, mas esse é um recurso mais para transmissão de vídeos, não é tanto para a gente gravar vídeo aqui, tá? Por isso que a gente não entrou em detalhes do que são essas cenas e nem de uma série de outros recursos de filtros e detalhes a mais que o OBS possui, porque o objetivo era tentar fazer algo mais simples, principalmente para quem está tendo esse primeiro contato. Ele é bem mais complexo do que se eu tivesse, por exemplo, utilizando uma outra ferramenta para fazer uma live, para gravar simplesmente a tela. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer a troca. Se eu quisesse trocar, por exemplo, para um outro layout, eu consigo fazer a troca por aqui. Mas isso é caso eu fosse fazer uma transmissão, né? É só para vocês terem uma ideia de como é que a gente fez esse recorte. É claro que, em vez de transmitir, eu poderia estar gravando. E aí vocês simplesmente teriam acesso a um vídeo depois. Tá? Em vez de a gente estar mandando para o YouTube e o YouTube está guardando isso para nós, eu poderia clicar aqui em iniciar a gravação, em vez de iniciar a transmissão, e a gente estaria gravando em vez de transmitindo. Tá? Detalhe que a gente está transmitindo e não gravando. Tá? Isso a gente tem que escolher um ou outro. Quais bordas, Clisma? Deixa eu voltar para cá. Vamos voltar para cá. Minimizar este. Vou voltar aqui, então, para a live para poder ver direitinho o que está acontecendo. Essas bordas que aparecem na apresentação, no que vocês estão vendo na live, na verdade, é um detalhezinho com o recorte que a gente fez. Eu queria que seja isso que tu estejas falando. É em função do nosso recorte ali, que poderia ter pego uma partezinha a mais e acabou não pegando. Ah, tá. Aí se tu estiver configurando o OBS, aí é um outro detalhe. Aí tu precisas ajustar a tela. Não tem nada de como a gente tirar. Porque o que a gente está fazendo aqui é gravando um espaço inteiro do nosso vídeo. A gente não consegue gravar uma parte dele. A gente tem que gravar ele inteiro. Então, ali tu precisa incluir alguma coisa. Seja uma imagem de fundo, por exemplo, aqui, como a gente mostrou no que a gente está transmitindo, a gente não tem toda a tela preenchida. Tá? Isso que vocês veem escrito em cima, gravação e edição de vídeos educacionais, realização e apoio, são partes em que elas não estão preenchidas com uma tela, com uma câmera. Elas estão preenchidas com uma imagem. Então, o que tu podes fazer é colocar uma imagem de fundo. Nem que seja uma imagem branca, completamente branca, que vocês conseguem fazer um ajuste, uma adaptação, qualquer coisa do gênero. Certo? Liliane, alguma outra questão também? Não, agora questões novas não. Não? Pessoal, tem um último detalhe que de repente pode acontecer com vocês, tá? Que é o fato de
eventualmente, quando vocês tentarem utilizar o OBS, vocês tentarem capturar a tela, em vez de aparecer a imagem da tela, a tela vai ficar com uma imagem completamente transparente ou um preto sólido. Tá? Caso isso aconteça, é uma configuração que geralmente acontece no Windows, tá? Que é nas configurações de elementos gráficos. Depois vocês vão ter acesso a isso aqui também lá na apresentação no PDF que vai ficar disponível, então vocês vão conseguir ver isso, tá? Mas ele basicamente ele é uma opção nos elementos gráficos. Deixa eu só fazer aqui, mostrar para vocês aonde que está isso. Tá? Peraí, deixa eu trazer da outra tela que isso aqui está em outro lugar. Aqui. Vou trazer ele para cá. Vocês têm as configurações de elementos gráficos, tá? Aqui nas configurações de elementos gráficos, normalmente quem tem alguma placa de vídeo com aceleração de processamento gráfico, que é o que normalmente o Windows tem, tá? Se vocês tiverem com um computador mais novo, provavelmente tem essa possibilidade. Talvez vocês tenham que vir aqui nestes configurações de elementos gráficos e no OBS vocês trocarem a opção para economia de energia. Tá? Existem diversas outras formas, por exemplo, como executar o OBS como administrador. Tem mil e uma coisa que permite que vocês resolvam esse tipo de problema. Se nenhum funcionar, como já aconteceu comigo num outro equipamento, esta opção nas configurações de elementos gráficos e a troca do OBS para economia de energia resolve qualquer problema. Tá? No PDF que vai ser disponibilizado da apresentação, eu tenho todos os prints e os detalhes de como vocês fazem isso. Tá? Então, é tranquilo vocês pegarem isso caso seja preciso. Tá bem, pessoal? Mais alguma questão, alguma dúvida de como aprimorar os vídeos educacionais que vocês desejam desenvolver? O pessoal está elogiando bastante, gostaram bastante aqui da apresentação, acharam bem claras, gostaram do desenvolvimento, do espaço do compartilhamento de informações, adoraram o curso aqui pelas respostas, né? O pessoal está elogiando bastante e está agradecendo pela oportunidade e parabenizando pela iniciativa. Que bom, pessoal. Obrigado. Beleza de apresentação aqui, o pessoal dizendo. Tem um detalhe, né, que a gente está focando exclusivamente na questão técnica, né? A gente não está falando de detalhes, por exemplo, com postura, né? Evitar de, por exemplo, eu tenho o hábito de falar muito né. Se vocês forem gravar um vídeo, vocês forem assistir esse vídeo depois, fica muito evidente que a gente tem esse tipo de hábito. Então, é um detalhe que a gente tem que cuidar. Se vocês têm o hábito de ficar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, coçando um lado, coçando o outro, ou ficar o tempo inteiro escorado, se vocês estiverem pegando, por exemplo, a câmera, fica estranho você estar o tempo inteiro ali, se mexendo, coçando. Claro que o próprio microfone capta isso também, né? Mas são detalhes que vocês vão pegando conforme o tempo, né? E claro que aí existem estudos, existem, na verdade, pessoas bem mais capacitadas do que eu para falar sobre isso, né? Tanto que o nosso foco foi mais na parte técnica, para a gente poder deixar pelo menos a parte de captura da imagem direitinho, e depois, conforme vocês vão fazer a captura, aí fica a critério mais de vocês fazerem um teste piloto, verem se ficou legal, se não ficou, o que precisa melhorar, como melhorar, etc. Lembrando, pessoal, que essa live ela fica gravada no YouTube, e a gente vai deixar o link para a apresentação em PDF na descrição
da live. Então, vocês vão poder baixar depois ela e utilizarem e baixarem ela, né? Na verdade, ela é muito mais um apoio para a live do que propriamente uma apostila, tá? Ela tem diversos recortes e prints bem objetivos, mas o objetivo é basicamente que vocês possam acompanhar junto com a live. Cristiano, pode colocar o link da presença de novo? Sim. Vamos fazer aqui. E nada mais que a prática, né, pessoal? Que vocês baixando o OBS e irem explorando cada vez mais, vocês vão conseguir adaptar de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Seja para elaborar, para a apresentação de aulas, videoaulas, ou também até momentos, como alguns estavam perguntando, para apresentar lives ou fazer em outros movimentos, né? Vai da necessidade de cada um de vocês, das demandas que surgirem. Exatamente. Troquei então para a gente poder também, se quiser complementar alguma coisa também, a gente mudou layout, fiquem à vontade. Se tiverem também dúvidas, né, vocês podem entrar em contato, tanto comigo quanto com o próprio NAEP também. A gente pode prestar um auxílio dentro do possível. Exatamente, Marcelo. Agora o negócio é colocar na prática. Isso. E reforçando que o vídeo ficará disponível em ambos os canais, tanto do NAEP, Núcleo de Apoio ao Ensino e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, e também no nosso canal da Subcomissão de Formação Docente do Campus Itaqui, que ficará disponibilizado. E os atestados vocês já puderam gerar automaticamente, então a certificação já está disponível para todos vocês. E só temos a agradecer ao Cristiano, a todas as equipes envolvidas que estão apoiando esse evento, como se fosse um movimento de troca, um movimento de partilha, em que nós podemos trocar algumas ideias de como nos apropriarmos dessa ferramenta chamada OBS Studio, que é um programa para a gravação de vídeos, e depois, como foram sugeridos alguns editores, que a gente pode depois fazer os recortes, edições em outros programas, mas utilizando o OBS Studio como o principal programa para a gravação dos vídeos educacionais, dos movimentos que vocês quiserem gravar e depois compartilhar com o público que vocês desejam que escutem e que tenham também o contato com as produções de vocês. Certo? Então, podemos nos despedir? Certo, Cris? Valesca? Da minha parte é isso. Obrigado, pessoal. Um abração a todos.